Hoje temos mais uma aula. E continuando, já que nós estamos na cozinha, já passamos por várias partes da nossa cozinha, hoje a gente vai falar um pouco sobre despensa. E olha, tirem essa imagem da cabeça, Carol, mas despensa, eu tenho que ter um quarto próprio para despensa, eu tenho que ter uma área própria para despensa. Não, você precisa sim destinar um endereço na sua cozinha ou próximo à sua cozinha para armazenar os seus alimentos. E esse endereço a gente dá o nome de despensa. Pode ser um armário em cima do fogão, pode ser um armário de canto na cozinha, pode ser um armário ali que muita gente usa, às vezes até próximo da lavanderia. Eu vou mostrar uma opção para vocês. Ou sim, muitas pessoas têm uma área própria para despensa, que fica ao lado, é uma área com uma porta, um quartinho ali para despensa. O que eu quero dizer para vocês que o importante é a gente destinar uma área específica para guardar os mantimentos. Por que eu falo isso? Muita gente, por às vezes não saber ou eu não tenho espaço, acaba espalhando alimentos e mantimentos pela cozinha inteira. E o que acontece? Que a gente já entendeu, não funciona, existe o desperdício, ocupa até mais espaço e a gente não encontra na hora que precisa. Então, agora que a gente já está aprendendo a separar os espaços na nossa cozinha, vamos começar a organizar a nossa despensa. Então, nós chegamos na despensa. A gente costuma se deparar com esses espaços, a maioria das vezes, dessa forma que vocês estão vendo nas imagens. Mas não se assustem, nossa, será que a minha tá assim? Ou nossa, que bagunça. Eu não gosto de ter esse pensamento porque eu parto do princípio que vários fatores influenciam para que chegue, a essa desordem ou ficar dessa forma. Primeiro ponto quando a gente não tem tanta noção de organização, já tem uma dificuldade a mais. Porque cada um tem uma visão mais facilitada. Por exemplo, eu tenho essa facilidade da organização. Então, quando eu olho para os ambientes, para mim é mais fácil. Nem todo mundo tem essa facilidade. Outra coisa que influencia muito, gente, é a rotina do dia a dia. A gente nunca sabe o que está se passando naquela casa, o que está se passando ali naquele momento, por que causou isso, por que chegou a essa desordem e vai acumulando que chega uma hora que as pessoas precisam de ajuda. Ou ajuda recorre a um curso para aprender de fato como começar, ou contratar uma profissional da área, ou até mesmo esperar, fazer com calma, colocar nossa cabeça em ordem para aí sim a gente partir para a organização externa. Mas ok, eu me deparei, ou para quem não tem despensa, já aprendeu que vai recolher tudo que está espalhado na cozinha, um pouquinho em cada cantinho do armário, e eu vou pedir para vocês, para começar a apoiarem todos os mantimentos, os alimentos ali, os fechados, os que estão em potes já abertos, os que estão semi-abertos com aquele prendedorzinho e colocar em cima de um balcão, colocar em cima da mesa. Por que eu falo tudo? Porque a gente determinou que vai trabalhar com os mantimentos agora. Então colocou ali no balcão? Primeiro ponto quando a gente fala em alimentos é a checagem da validade. Então, um a um a gente vai checar a validade. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês prestarem bastante atenção. Quando a gente fala de validade, observem também o alimento. Por que eu falo isso? Porque às vezes a validade ainda está dentro, mas já aconteceu diversas vezes da gente olhar um feijão, por exemplo, 100% vedado, a validade ainda está ok, mas por conta ou do lote ou da localização, estava numa área muito úmida ou algo assim, ele sofreu uma alteração e tá ou com algum bichinho, ou ele esfarelou, ou ele não está normal. Então, faça com calma, tá? Quando eu falo checar a validade, não faça nada automático. A organização, a gente já pode observar que não é automática, não é um copy-cole dali aqui, tem que fazer ali, passo a passo, prestando atenção, para nós atingirmos o resultado que a gente tanto espera e que funcione, e que seja bom, e que gere, inclusive, economia. Então, tá ali, ó. Peguei, vou checar todas as validades, todos os meus alimentos, todos os meus mantimentos.
Por exemplo, esse daqui, a validade 14/1/2021. Esse já está vencido. Eu separo. Ah, Carol, mas não pode, eu não pode. Aí isso é uma coisa muito pessoal. Eu, Carol, não costumo. Então, eu separo todos os alimentos com os vencimentos que passaram da data. Separo e faço o descarte. Chequem tudo. Checou 1 a 1? Ah, mas Carol, me deparei, eu tinha alimentos, eu ainda não tinha o curso, eu não entendia direito, e eu já tinha alimentos nos potes, não coloquei validade, não coloquei nada, como eu faço? Aí a gente vai ter que usar de 2 coisas. A primeira coisa vocês não vão gostar, mas é a nossa memória, para lembrar ali mais ou menos a época que vocês colocaram nesse pote, importantíssimo. E a gente sabe, quando eu falo a época, não estou pedindo para vocês lembrarem que foi exatamente no dia, mas a gente sabe. Por exemplo, recentemente eu fiz organização de uma casa e tinham figos num pote que eu achei que eles estavam alterados. E perguntei para a pessoa da casa, tá aqui há quanto tempo? Carol, esses figos eles eram super frescos, mas eu comprei para o Natal e realmente eles já não devem estar bons. Então a gente sabe alguns alimentos ali, comprou uma farinha especial para fazer um bolo uma vez, não deu certo. Ou não, Carol, esse arroz, imagina, é novinho, eu coloquei antes de ontem ou é dessa semana. Tá, e os outros que eu não lembro, qual é a outra opção? Já que a memória você já falou. A outra opção é igual eu falei da embalagem, é nós irmos pela alteração, pelo cheiro, olhar o produto, se ele tem alguma alteração de cor, se tem alguma coisa relacionada. Eu vou falar bichinho, falo, nossa, bichinho, Carol, sim, muitas dispensas acontecem. Ou por ter uma área muito úmida, ou dependendo da localização, acontece. A gente cria mecanismos para prevenir, como usando potes adequados, como fazendo higienização adequada, produtos adequados, mas infelizmente pode acontecer. Pode ter vindo até mesmo na embalagem do mercado do fornecedor. Então, checou. Ah, tá. O meu eu lembrei que eu coloquei esta semana. Então, estamos aqui com esses potes. Ok. Já chequei tudo. De vencido, eu tive um produto para separar. Olha, eu vou falar. Não achem que vai ser só um produto. Isso é raro, isso que está acontecendo. Claro que depois da organização, começa a ser cada vez mais fácil disso acontecer, de ter poucos produtos com vencimento. Por quê? Porque na organização a gente começa a enxergar o que nós temos, a visualizar a ponto de ser fácil de comprar. Então você só bate o olho ali e você já sabe o que tem que comprar no mercado, não compra mais, você usa mais porque está à vista. Então isso começa a reduzir. Mas de imediato, não se assustem se gerar uma quantidade relativamente grande de produtos vencidos. Infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, isso acontece. E a desordem causa isso. É bom que é um bom parâmetro ali para a gente enxergar o efeito. A gente está vendo o efeito reverso, né? Está vendo o efeito reverso da organização. A organização não traz isso. A desordem traz isso. Então, vamos investir em organização. Separei, Carol, já entendi, eu quero me empenhar, porque eu não quero que isso aconteça novamente. Qual o próximo passo? O próximo passo, eu vou ser repetitiva assim, são as categorias. Por que eu falo isso? Os alimentos têm categorias. E as categorias são diversas e vai variar. Você está fazendo a da sua casa, vai para casa da sua mãe, é capaz da categoria ser diferente. Mesmo tendo aquelas categorias ali, bases, muda. Porque ela pode ter intolerância a algum alimento, porque ela pode ter um gosto para outro alimento. Então nós vamos para a categoria ali. Me dá um norte, Carol, para eu começar as categorias. É claro que eu vou dar. A gente está aqui para isso. Massas. Vamos fazer uma categoria só de massas. Então eu pego tudo relacionado a massa. Ah, e massa de lasanha? Massa. Ah, mas aí só tem caixa. E se meu pacote de macarrão for de pacote, posso pôr junto? São as massas. Todas as massas juntas. Agora eu vou pegar tudo que é arroz. Vou fazer uma categoria arroz. Arroz, arroz, arroz. E se tiver um arroz normal, Carol, eu tô vendo que aí no seu só tem arroz integral. Pode colocar aqui também no arroz. Ah, mas ficou muito. Eu costumo comprar muito arroz, porque a minha família é muito grande.
Isso acontece muito. Aí, muitas vezes acontece, eu vou até explicar na hora de mostrar a organização para vocês, da gente separar assim o arroz integral do arroz normal, do arroz tradicional. Por quê? Porque em muitas casas acaba comprando aquele pacote de 5 quilos do arroz tradicional e um pacotinho só do integral, porque só uma pessoa da casa tem uma alimentação diferenciada, ou do arroz arbóreo. Eu compro só uma caixinha para quando eu vou fazer um risoto. Aí a gente monta um cestinho separado só para esse tipo específico de arroz e coloca o arroz tradicional junto. Mas caso contrário, caso caiba, não, eu compro só de 1 quilo. Por exemplo, eu, Carol, na minha casa, eu compro o pacote de 1 quilo. Então fica tudo junto. O arroz arbóreo, o arroz integral e o arroz tradicional, tanto parborizado como sem ser parborizado, porque comporta ali todos juntos. Então eu fiz arroz, farináceos, gente, vamos lá. Farofa pronta, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha, todo tipo de farinha são farináceos. Então esse já é uma categoria. Carol, mas eu uso uma farinha sem glúten, uma farinha de arroz. Aí sim é uma outra categoria, principalmente os produtos sem glúten. Eu vou entrar para vocês nessa categoria como uma subcategoria. Então faça dos farináceos e coloca farinhas especiais, que seriam as farinhas sem glúten ou com alguma outra restrição. Por quê? Não é interessante deixar junto, por N motivos, além da facilidade. Se você já tem um tipo de farinha diferente na sua casa, ou uma massa sem glúten também, isso pode acontecer, diferente na sua casa, esses produtos geralmente são por conta de alguma alimentação especial, de alguma intolerância. Então, sim, é importante que eles fiquem separados, até para evitar ou contaminação, ou até que pegue por engano. E como a gente quer que a coisa fique prática e fácil e evite, né, qualquer tipo de engano, que a gente ganhe tempo, coloque separado. Até um exemplo que eu vou dar para vocês, Carol, na minha casa, o meu marido só que usa produto sem glúten. Mas daí eu compro só um pacotinho de massa, só um pacotinho de farinha para ele, eu vou fazer farinha, massa. Não, de repente você pode colocar todos os mantimentos sem glúten em uma cestinha. Deu para entender como as categorias são extremamente personalizadas, variam de pessoa para pessoa? Então aqui já deu, olha, a gente já parou na farináceo e já deu para ter esse exemplo. Então eu continuo. Feijão, todo tipo de feijão. Aqui tem o feijão carioca, pode colocar o feijão branco, feijão vermelho, o feijão que você quiser. Carol, mas eu compro pouco feijão. Aí eu compro lentilha, aí eu compro outro tipo de grão. Eu posso então fazer um cesto só de grãos para otimizar o espaço? Perfeito. Significa que você já está entendendo que as categorias não precisam ser as mesmas. Se você tem vários tipos de feijão, ok, faça um cesto só de feijão ou uma pilha só de feijão. Agora, se você consome menos e tem outros tipos de grãos, muda o nome da sua categoria, que também é a mesma proposta, vai ser grãos. E ali a gente vai entrar todos os tipos de grãos. Continuando, eu tenho torradas, eu tenho biscoitos, chocolates, são categorias que são importantes ficarem separadas, principalmente doce do salgado, passa cheiro, uma coisa para outra, então separa, salgado com salgado, doce com doce. No doce também tem outro tipo de categoria, igual aqui, ó, chocolate tradicional de um chocolate sem açúcar, então tá aqui. Para quem tem uma dieta com restrição de açúcar, tá aqui, ou quem tem restrição à lactose, deixa separado esses alimentos, facilita. Imagina que isso é para um snack, um lanche da tarde de alguém, montou de manhã a lancheira, a gente estava até conversando aqui agora há pouco sobre lancheira, vai montar a sua lancheira, ó, a facilidade de não ter erro. Muitas crianças também que precisam ter um alimento diferenciado, tá ali fácil. Quando eu evito erro, também eu evito perda de tempo, eu evito estresse. Isso, a gente está falando só da despensa, para a gente notar como a organização ela é importante. Então, separei todas as minhas categorias, biscoito salgado, biscoito doce, como eu falei. Se tiver coisas específicas, Carol, eu tenho biscoito, eu tenho isso, mas eu compro em embalagens individuais para os meus filhos levarem para a escola.
faça uma categoria lanches das crianças, ou para você, se você já deixa pronto ou compra alguma coisinha para você levar de lanche. E as categorias dali para mais, café, achocolatado, você pode fazer uma categoria só de coisas matinais, só de café, as bebidas também, deixarem todas juntas. Aí você fala para mim, e os enlatados e os vidros? Eu aconselho a fazer uma categoria de enlatados, de vidros, e não necessariamente precisa ir num organizador. Então eu separei aqui minhas categorias, que são grandes, né? Eu achei que fosse mais fácil a categoria da cozinha ou da despensa do que dos armários. Não vou falar nem também que é difícil. E sim, elas são detalhadas e as categorias são para você. No final você vai entender como montar a sua casa e deixá-la prática para você. Quando eu falo você, sua família, todos que usam ali aquele ambiente. Ou para você que trabalha com isso, entender a necessidade de levar praticidade para o seu cliente, entendendo as necessidades e costumes dele. Fizemos todas as categorias, eu já sei as validades, vocês devem estar se perguntando, e agora eu ponho em cesta, eu ponho em pote, o que eu ponho? Vamos para o próximo passo.